Então, a partir de agora, a gente está gravando a nossa reunião. A gente vai falar um pouquinho sobre empoderamento e envolvimento juvenil. Qual é a diferença entre essas duas palavras? Quais são as formas de nós envolvermos os nossos jovens e de nos envolvermos também em várias situações, não só dentro do movimento escoteiro, mas fora dele também. Então, para começar, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Larissa de Oliveira. Eu estou atualmente como comunicadora do Núcleo Nacional de Jovens Líderes, na Rede Nacional de Jovens Líderes. Sou assistente de alcateia no Grupo Escoteiro Parobé, integrante do GT de atualização do Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil. Vocês devem ter visto atualmente em algumas outras plataformas pesquisas sobre a nossa atualização, coisas que a gente pediu a opinião de vocês. Está sendo super bem montado, está sendo bem legal esse processo. E também eu sou coordenadora dos GTs de ramos do Núcleo Nacional de Jovens Líderes na rede nacional. Atualmente nós trabalhamos com 4 GTs diferentes de ramo, e esses GTs buscam criar atualmente um jogo do envolvimento juvenil para esses jovens, assim como posteriormente a gente vai pensar em outras formas de auxiliar o objetivo do método educativo dentro da rede nacional. Melhores GTs, melhores pessoas, melhores equipes. É lindíssimo ver o trabalho dos jovens que se envolveram por chamada aberta, super democrático, um trabalho em conjunto. Está sendo uma experiência super importante para a rede e para a nossa instituição. Além disso, né, isso tudo eu estou atualmente, mas eu sou professora e tradutora de língua inglesa e espanhola, escritora e intérprete de Libras para música e teatro. Então eu também falo muito de Libras e sobre comunicação inclusiva e sobre como nós podemos incluir todo mundo em todas as situações. Se nós estivéssemos aqui pessoalmente, nós faríamos agora 2 dinâmicas diferentes, mas infelizmente isso não vai ser possível, porque essas dinâmicas precisam de toque, coisas assim. Mas, tudo bem. Vamos começar pelo primeiro ponto. Por que essa oficina ela se chama de envolvimento juvenil? Por que é uma oficina de envolvimento juvenil e não de empoderamento juvenil? Basicamente porque nós criamos uma visão um pouco distorcida sobre a palavra empoderamento. Empoderamento, olhando para a língua portuguesa e a construção dessa palavra, significa dar poder a algo ou alguém. Então, quando nós damos poder para esta pessoa, nós estamos tanto podendo falar de poder físico, como poder capacitivo, como poder cognitivo. Então, as pessoas têm um pouco medo de dar poder às outras, porque isso pode fazer com que o outro se sinta superior ou se torne superior em conhecimento ou em poder de fato. Então, a gente criou essa visão um pouco ruim sobre a palavra empoderamento. Mas quando nós estamos falando de jovens que estão em um processo de capacitação, que estão em um processo de crescimento, nós estamos sim dando poder a eles, nós estamos dando a munição para eles, seja ela cognitiva, seja ela técnica, seja ela qual for. O espaço de envolver o jovem é de trazer ele para coisas que já existem, é de envolver ele nos processos que já acontecem e também ensiná-lo sobre algumas dessas coisas. Se nós formos olhar para a semântica, né, para a gramática, para o significado do dicionário da palavra envolvimento, é o ato ou o efeito de envolver-se, de envolver algo ou alguém. E quando nós estamos dando poder, nós não estamos apenas envolvendo estes jovens ou estes adultos, inclusive, em um espaço já existente, mas nós estamos dando poder a eles para que eles criem novos espaços, para que eles conquistem novos lugares, para que eles sejam os pioneiros das suas vidas, para que eles sejam líderes natos. A partir do momento que nós envolvendo estes jovens, nós colocamos ele em um espaço em que já existe, envolvemos ele neste conhecimento e, consequentemente, no caso dos escoteiros do Brasil, principalmente da Rede Nacional de Jovens Líderes, nós acabamos dando poder por meio de conhecimento para esses jovens após eles estarem envolvidos nos processos. E como que a gente tem um empoderamento juvenil pessoal? Como nós somos protagonistas não só da nossa vida, mas também dentro do movimento escoteiro?
Primeiramente, é tu ser o protagonista da tua própria história. É tu ter consciência de quem tu é, consciência dos teus privilégios, consciência de tudo que tu faz e de tudo que tu representa, e se colocar nos espaços em que tu pode ser um protagonista. Segundo, é se envolver nos espaços que te cabem ou que te agradam. Não adianta o jovem ser envolvido em várias situações diferentes se ele não tem proximidade com aquilo, se aquilo não é bacana para ele, se aquilo não chama a atenção. Por exemplo, dentro da rede nacional nós temos 3 objetivos diferentes. Nós temos os objetivos do método escoteiro, os objetivos institucionais e os objetivos sociais. O jovem, ele pode se envolver apenas em um destes 3 objetivos, assim como em outros que não pertencem à rede, por exemplo. Mas ele não precisa se envolver em todos para ser um jovem líder, para ser um protagonista, para ser empoderado. Ele pode escolher aonde que ele melhor se encaixa. O terceiro, é se engajar. Quando tu se engaja em algo, tu começa a fazer parte efetiva da construção daquele espaço. Então, tu começa a pensar saídas diferentes, tu começa a pensar outras coisas que podem acontecer, tu começa a realmente se engajar naquele processo, tanto de construção, como de aplicação, como de recebimento. Uma coisa muito importante para tu ser uma pessoa empoderada, para tu demonstrar essa segurança, é a postura e a oratória. Quando nós nos colocamos como pessoas confiantes, e isso às vezes é confundido com nariz em pé, ou achar que a gente sabe tudo, não é bem por esse caminho. Quando nós temos postura e temos uma oratória bacana, as pessoas tendem a prestar mais atenção, tu te sente mais confortável, e isso não anula o fato de que por dentro tu tá se tremendo igual um pincher, nervoso com aquela situação, mas por fora a gente demonstra uma tranquilidade, tenta manter uma postura. Existem vários pontos que a gente pode estudar sobre postura, sobre oratória, sobre como falar melhor em público, sobre como se pôr diante dos outros, porque existe uma grande diferença, principalmente, entre tu falar, mesmo que para um computador, mesmo que para uma câmera, desta forma, onde tu acaba envolvendo, tu mexe as mãos, tu tem uma liberdade, tu tem um espaço, do que se manter fechado, com uma voz mais baixa, com medo daquilo, sem tanta segurança, desviando o olhar, ou perdido. Isso não traz tanta confiança para quem está te ouvindo. Acredito que o próximo ponto seja o principal, é ter conhecimento. A partir do momento que tu adquire conhecimento sobre alguma coisa, tu te empodera daquele assunto e tu te torna capaz de falar sobre ele com conhecimento, com conteúdo. Não adianta também nós queremos ser os protagonistas em todas as situações, sendo que a gente não conhece profundamente todas as situações. Então, nós temos que nos empoderar daquilo que nos é de direito, que é o conhecimento. E, igualmente, a gente pode encontrar essas áreas. Eu posso querer ter muito conhecimento sobre método escoteiro e pouquíssimo conhecimento sobre gestão institucional, assim como pode ser ao contrário, assim como eu posso ter conhecimento sobre todas as coisas. Então, a partir do momento que tu conhece, que tu te capacita, que tu participa dessas iniciativas de capacitação, sejam elas online ou sejam elas presenciais, tu está se empoderando. E por último, mas não menos importante, é necessário coragem. É necessário coragem para tentar, assim como é necessário coragem para errar, assim como é necessário coragem para aprender com este erro e recomeçar e se recolocar. E a cada vez que a gente repete esse processo, tendo coragem de novo, iniciando de novo, recomeçando as coisas, a gente se empodera mais e se entende mais, compreende mais de si, de como nós funcionamos com nós mesmos e com os outros. Essa é uma frase da Helen Keller. Ela fala que não existem barreiras, não há barreiras que o ser humano não possa transpor. Isso é real. Se nós queremos mudar alguma coisa, se nós queremos fazer alguma coisa, se nós queremos ser a mudança, e nesse caso da nossa instituição, nós não temos barreiras que nos proíbam. Nós temos que nos empoderar de conhecimento, nos empoderar de documentos, conhecer os espaços que nós devemos ir atrás, mas não há nada que nós não possamos transpor. Existe uma brincadeira que eu gosto muito, que é sempre necessário 2 segundos de coragem para uma decisão que pode salvar o mundo. Então, é sempre necessário 2 segundos de coragem.
Não adianta a gente pensar que tal coisa não tem jeito porque sempre foi dessa maneira ou porque está continuando a ser assim e nunca vai mudar. Tudo pode mudar, tudo é mutável, desde que nós tenhamos coragem para fazer isso, para transpor essa barreira. Se nós não gostamos, por exemplo, de que. Vou dar um exemplo real, aproveitar que o Valois está aqui também. Nós achamos que, por exemplo, os escoteiros do Brasil deveriam dar uma bolsa para os jovens que vão fazer representação internacional, mas nós temos consciência de que isso vai ser muito difícil, de que nós vamos ter que estudar muito, que nós vamos ter que ver balancetes, que a gente vai ter que tomar uma iniciativa gigante. Se nós pensarmos racionalmente, a gente não começaria esse processo nunca. Por quê? Vai ser muito difícil, vai demorar muito tempo, não vai ser aceito da primeira vez, nós vamos errar e vamos reaprender com este erro. Só que, com 2 segundos de coragem insana, a gente toma essa iniciativa, a gente começa esse processo. E mesmo depois de 2 anos e meio de processo, a gente vê isso se tornando real, a gente vê isso acontecendo. Então, também é muito importante a gente entender que essa barreira, ela não é imediatamente transposta, ela não é imediatamente quebrada. É muito necessário resiliência e paciência para mudar coisas que são institucionalizadas. E isso inclui, inclusive, o empoderamento e o envolvimento dos jovens. O envolvimento juvenil no movimento escoteiro, aqui tem um trecho das características essenciais do escotismo, e esse trecho ele é muito bacana. Diz: o movimento escoteiro não é simplesmente um movimento para jovens cuja gestão está totalmente nas mãos dos adultos. É também um movimento de jovens que contam com o apoio dos adultos. E essa é uma parte importantíssima. O movimento escoteiro não existe só com jovens, assim como não existe só com adultos. É necessário esses 2 lados da moeda, é necessário nós colocarmos essas 2 pessoas na balança, o jovem e o adulto, a vontade e a experiência, o conhecimento e o desejo por ele. A gente não pode esquecer que os adultos também estão aqui para auxiliar e para gerir esse espaço, para permitir que esses jovens conquistem novos lugares. O problema existe quando talvez estes adultos não queiram dar este espaço ou não saibam como dar este espaço. Mas o movimento escoteiro é um movimento feito de jovens para jovens, com um auxílio importantíssimo e inegável dos adultos. Então, quando a gente está talvez em uma discussão ou querendo trazer esse debate, é importante lembrar, o movimento escoteiro ele é sim de jovem para jovem, mas ele necessita do auxílio do adulto, para que muitos dos problemas institucionais ou de gestão interna, inclusive dos grupos escoteiros, não reflitam nas pontas. Porque nós, como jovens adultos ou como já escotistas e dirigentes, queremos o quê? Que o jovem da alcateia, da tropa escoteira, do ramo sênior, do ramo pioneiro, inclusive, tenha a melhor experiência do movimento escoteiro, sem ter que se preocupar com brigas institucionais ou com problemas que não competem a ele naquele momento. A gente só quer dar um melhor, entregar um melhor para esse jovem. E para que esse melhor chegue, é necessário que os adultos trabalhem para que isso não reflita nas tropas. Desta forma, o movimento escoteiro propõe a criação de uma comunidade de aprendizagem de jovens e adultos, e por isso que a gente tem capacitações para jovens dentro das tropas escoteiras, das tropas escoteiras não, de todas as tropas, como nós temos a capacitação dos adultos nos cursos de formação, nos cursos técnicos, nos cursos específicos de ramo, nessas capacitações que nós estamos tendo online e diversas outras iniciativas de educação. E esses jovens e adultos atuam igualmente, contribuindo na mesma proporção em uma parceria de entusiasmo e experiência. Com relação a este princípio básico, o papel dos dirigentes adultos consiste em estimular e facilitar o desenvolvimento pessoal progressivo dos jovens na direção de uma cooperação rica e variada com os adultos. Nós não queremos que os jovens tomem todo o poder, assim como nós não queremos que os adultos tomem todo o poder. Nós queremos que estes 2 trabalhem juntos e em sincronia para um bem melhor. Em todos os níveis e em todas as situações, as atenções devem dirigir-se à manutenção do equilíbrio apropriado entre os papéis complementares dos jovens e dos adultos. Essa citação tem 22 anos e ela ainda assim se torna muito real. Nós precisamos destes 2 lados.
Quase dei um spoiler. Antes de eu começar a próxima, eu quero perguntar se vocês se lembram de cabeça quais são os 5 pontos do método escoteiro. Pode abrir o microfone para falar. Aprender fazendo, né? Aprender fazendo. Aceitação da lei da promessa. Aceitação da lei da promessa. Atraentes e variadas. Vida ao ar livre. Aí, falei dois já. Falta um. Atividades progressivas, atraentes e variadas. Exatamente. Arrasou, Rafael. O primeiro ponto do nosso método escoteiro, que atualmente tem 5 pontos, é aprender fazendo. E isso também caminha na tentativa e erro. Nós não podemos desistir na primeira vez que a coisa dá errado. Assim como a gente não pode jogar simplesmente tudo pro ar e esquecer daquele aprendizado. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida, enquanto nós estamos nos empoderando de algo, nós precisamos aprender e principalmente fazendo aquilo. E só dessa forma a gente vai entender como o processo pode funcionar de uma forma realmente efetiva. O segundo é a vida em equipe. É muito importante que tu te cerque de pessoas que fazem uma boa equipe contigo. E por isso também é importante tu também diferenciar essa equipe, principalmente quando tu é um jovem adulto, né, do ramo pioneiro, ou tu é um escotista e dirigente. Nós nos sentimos confortáveis sempre trabalhando com a mesma equipe. Se nós temos um melhor amigo e esse melhor amigo sempre trabalha com a gente, nós não vamos desenvolver tolerância, paciência, diálogo, inclusive o próprio debate. Nós não vamos continuar nos capacitando porque nós estamos acostumados com aquelas outras pessoas. Então, por mais que a gente tenha um desafeto com um outro ser humano, e ele está na mesma equipe que tu, é importante sim respeitar a opinião dele, ouvir ele e trabalhar com ele. Deixa eu ler o comentário aqui. Isso. Por enquanto, atualmente no Brasil, nós temos apenas 5 pontos. Porém, na última conferência mundial, ele foi atualizado para 7 pontos diferentes. Não vou dar spoilers. Talvez isso mude, talvez não sei de nada. Porém, essa vida equipe ela é importante que ela seja reciclada sempre. E isso nós estamos falando de adultos. Quando nós vamos olhar para o jovem, por exemplo, lá no ramo escoteiro, e existe um jovem teu lá, escoteirinho, que tem amigos na escola. Ele tem um grupo de 4 amigos na escola. Ele mais 4. E esses outros 4 não são escoteiros. Mas ele convida esses caras para ir, ou essas pessoas, para ir lá no grupo dele num sábado fazer uma atividade junto com ele. Né? Viver essa experiência, uma coisa legal, vai ser uma atividade divertida. O que a gente faz com esse jovem? A gente separa ele dos amigos e coloca cada um em uma patrulha porque eles já são amigos, eles não precisam trabalhar juntos, ou a gente mantém eles como uma equipe, espera um tempo e aí depois dá essa rotatividade. O que vocês acham? Então, eu acho que a princípio é legal colocar, né, nas primeiras reuniões junto, né, que como o jovem trouxe, e depois separar. É assim que eu faço com meus jovens, né? Depende na minha opinião, depende da situação e depende da atividade, mas depende de cada escotista. Assim, eu colocaria ele junto, pessoal, porque, assim, pensa que são 4 pessoas que estão vindo para o movimento escoteiro, então elas ainda não estão certas que vão continuar. E, de repente, eles se sentem mais seguros, se sentem mais confortáveis ficando com o amigo deles. Então, até por uma questão de retenção, por uma questão de eles se sentirem mais confortáveis e à vontade, eu acho que eu deixaria eles juntos. Uhum. Eu acho que tem a opção de deixar junto, mas eu acho também que pode acontecer de ter mais de uma patrulha, né? Uhum. Um exemplo. Então, deixar para que, claro, estando vago, né, tendo lugar nessa patrulha, vago, né, que ele possa escolher em qual ele vai entrar. Isso, muito bem. A Júlia falou isso aqui nos comentários. Sim, oficialmente é indicado que o próprio jovem escolha onde ele quer entrar. Essa decisão ela deveria ser do jovem, mas ela pode ser uma decisão compartilhada entre jovem e adulto. Assim como diversas coisas que nós temos nos nossos manuais ou nas nossas diretrizes, elas podem ser adaptadas para cada uma das realidades.
O que eu estou dizendo aqui, de que eu faria com que esses jovens permanecessem juntos numa primeira atividade e depois, no tempo deles, eles fossem escolhendo outras, trazer essa construção de patrulhas para a nossa tropa ou para a nossa Alcaté, quando nós estamos falando de matilhas, fazer com que eles mesmos encontrem as saídas para que todas as patrulhas tenham uma quantidade igual, ou com todas as matilhas tenham uma quantidade igual, é um exercício muito bacana de envolvimento e empoderamento do jovem, porque ele vai entender que não é o escotista que está colocando ele lá, que aquilo é necessário, que aquela rotação precisa existir, que ele precisa escolher às vezes, e que às vezes nem tudo vai acontecer da forma que ele quer. E isso também é lidar com a nossa frustração. As atividades progressivas, atraentes e variáveis, elas são de total responsabilidade do escotista, que está ali, do diretor de métodos educativos, também daquele grupo escoteiro, porque de nada adianta, se a minha tropa gosta de bulldog, não adianta nada dar bulldog todo sábado para a minha tropa só porque eles gostam. O que eu estou desenvolvendo neles? Que competências eles estão atingindo? Eles estão trabalhando físico? Eles estão trabalhando caráter? Eles estão trabalhando espiritual? O que eles estão fazendo? Então, a gente tem que sempre mudar, mas também trazer essas atividades que os jovens gostam pelo prazer, mas sempre trazer outras alternativas. E é muito possível construir essas atividades com os próprios jovens dentro dos ramos. A gente pode escutar eles e não necessariamente precisa ser numa corte de honra ou numa roca de conselho. Pode ser numa conversa informal, pode ser num momento em que a gente está realmente falando do feedback de algum jogo, que nós estamos convivendo ali, e aí a gente escuta do nosso jovem. Bah, chefe, ou bah, Aquilar, Baguira, enfim, escutista. Eu queria que tivesse um jogo a ver com, sei lá, Twister. E aí o escotista vai ali exercitar na mente dele o que ele pode linkar com o Twister para ser capacitivo para aquele jovem. O desenvolvimento pessoal com orientação individual é uma responsabilidade enorme e por isso é tão importante que as nossas tropas tenham escotistas capacitados, porque se nós temos uma alcateia de 20 lobinhos e um aquelá sozinho, esse aquelá não vai conseguir dar conta desses 20 lobinhos, ele não vai acompanhar esses 20 lobinhos juntos, ele não vai saber como está cada um desses lobinhos. Talvez ele tenha anotado, mas de realmente conhecer cada um deles vai ser um processo mais difícil. Então, é por isso que é tão necessário nós termos escotistas e escotistas capacitados dentro das nossas tropas, dentro das nossas sessões, principalmente, para que esse escotista consiga olhar individualmente para cada jovem, de que não é porque a gente colocou naquele ciclo de programa que a meta é que todo mundo desenvolva 10 competências de físico, que se alguém não conseguiu, ele não tenha desenvolvido mais nada, porque vai ver que ela não é a competência que ele está se sentindo confortável naquele momento, mas ele desenvolveu outras coisas lá em caráter, em espiritual, e tudo bem a gente rever sempre os pontos que a gente quer no nosso ciclo. E a aceitação da lei da promessa escoteira. A gente precisa entender o que nós estamos falando. Muitas vezes, quando a gente entra como membro juvenil, a gente não entende bem aquela promessa, não entende aqueles artigos, tanto da lei do lobinho como da lei escoteira. Normalmente, e isso eu falo por mim, que fui membro juvenil, e por alguns dos meus lobinhos, eles querem tanto ter um lenço no pescoço, ou querem tanto dizer que fizeram a promessa, que eles decoram aquilo, que eles falam sobre aquilo, mas que depois isso se torna uma coisa que a gente não relembra. Então, é sempre importante a gente aceitar a promessa e a lei e ir relembrando ela conforme tempos que forem passando. Mas, lindo, bacana isso, nós estamos falando sobre as nossas sessões e quando esse jovem tem entre 18 e 26 anos. Quem ele é? Ele é jovem líder. Mas ele nunca foi em atividade da rede. Não importa, ele é jovem líder. Ele está na faixa etária de jovem líder. O que difere ele é um jovem líder ativo ou ele é um jovem líder inativo na rede nacional de jovens líderes. E se ele é um jovem líder inativo na rede, que não participa dos fóruns, que não participa dos encontros, que não vai nesse espaço, mas ele é um líder dentro da sociedade, ele é um líder dentro do grupo escoteiro dele, ele é um escotista exemplar, ele é um estudante exemplar,
ele continua sendo um jovem líder. Não é porque ele não é um líder dentro do movimento escoteiro, nesta área em específico, que ele deixa de ser um jovem líder. E é por isso que é tão importante que a rede tenha 3 objetivos diferentes, para que quem gosta mais, quem é mais próximo do envolvimento social, de fazer atividade comunitária, de pensar socialmente, seja um líder nessa área. Para quem gosta da situação mais institucional, de compreender os poderes, de entender as regras, de conhecer a estrutura da instituição, tem o objetivo institucional para ele. Assim como quem vive no método, quem gosta do método, quem é escotista, quem trabalha diretamente com essas tropas e é jovem líder, com essas sessões, e é jovem líder, também faz parte da rede, tanto quanto eu, que sou um núcleo nacional. A única diferença é o teu envolvimento ou não nessa área. Porém, falando sobre documentos, a Rede Nacional de Jovens Líderes foi fundada no ano de 2001 e instituída pela Resolução número 04 de 2004, Resolução 0404 do CAN, Conselho de Administração Nacional, e é uma ferramenta institucional dos escoteiros do Brasil de teor educacional e complementar a formação da juventude escoteira. Isso quer dizer que se a gente for para um encontro nacional de jovens e lá tiver uma unidade didática, uma palestra, uma talk, uma oficina sobre participação juvenil, essa é uma atividade complementar à unidade didática que nós temos nos cursos de formação de adultos. Uma não anula a outra, elas se complementam. E é por isso, inclusive, que a rede tem trabalhado há alguns anos já numa construção de uma unidade didática em conjunto, para que ela seja realmente pensada pelos jovens que falam sobre isso. E ela foi institucionalizada segundo a Política Mundial de Envolvimento Juvenil. Lá, nessa resolução, a 0404 fala sobre os cargos do Núcleo Nacional de Jovens Líderes, sobre a organização, e nós trabalhamos atualmente na rede da forma mais horizontal possível. O Núcleo Nacional, ele é uma representação destes jovens. As iniciativas, elas têm que partir dos jovens, independente da região escoteira que eles estão. Então, se um núcleo não está produzindo conteúdo, talvez seja porque uma rede também não está produzindo conteúdo, porque uma coisa só acontece quando a outra coisa acontece. Qualquer jovem entre 18 e 26 anos pode tomar iniciativas, independente de quais elas forem, e criar grupos de trabalho, equipes de interesse, coisas desse gênero. Não necessariamente precisa ser membro do núcleo regional ou do núcleo nacional. Como eu já disse, membros do movimento escoteiro que possuem entre 18 e 26 anos incompletos, que participam dos processos de tomada de decisão da organização escoteira ou da sua sociedade, da sua comunidade, e isso vai desde ser o escotista que está lá na roca de conselho para ajudar o lobinho, até o jovem líder que vai levar proposta para uma Assembleia Nacional. Ambos são jovens líderes, que atuam em qualquer seção ou função nos diversos níveis da organização. Então, pode ser desde o assistente da seção até um membro no CAN. Eles são iguais dentro da rede, nenhum é mais importante que o outro. E que promovam ações nos contextos sociais e políticos os quais estão inseridos. E isso vai desde escrever o seu artigo, escrever o seu projeto de conclusão de curso, fazer conquistas pessoais, até fazer grandes conquistas para a nossa instituição. Não existe discrepância alguma entre esses jovens. Eles não foram divulgados porque os escoteiros, sobre a pergunta não sei se é do ou da, perdão, Silas, uma dúvida sobre por que os escoteiros do Brasil não divulgaram esses 2 métodos escoteiros ainda, esses 2 outros pontos do método. É porque dentro dos escoteiros do Brasil nós ainda não adotamos ele. Atualmente nós estamos passando por uma revisão e atualização do programa educativo. E aí, depois dessa atualização, a gente vai poder falar sobre esses outros 2 pontos do método. Mas, se for de vontade individual pesquisar sobre esses 2 pontos que foram adicionados na última Conferência Mundial, existe isso na biblioteca da UOSM, existe lá o documento para que se leia toda essa resolução, assim como existe, inclusive, acredito que dentro do site dos escoteiros do Brasil a gente encontra esse documento.
Mas as coisas elas só mudam dentro da nossa Organização Escoteira Nacional depois que a gente passa por uma atualização ou uma revisão dos projetos educativos ou dos projetos que falam sobre o método. O ciclo de programa e o sistema de patrulhas. Eles são importantíssimos para que a gente consiga gerir uma sessão, né? E aí a gente vai partir da máxima que pergunte ao jovem. Não sei o que fazer no meu próximo ciclo de programa, pergunta para o jovem. Não sei como é que eu vou organizar essa patrulha, pergunta para o jovem. Tô sem ideia para a atividade da semana que vem, pergunte ao jovem. Pergunte ao jovem tudo. Se a opinião desse jovem for efetiva, te auxiliar de alguma forma, nem que seja para pensar, esse jovem cumpriu o papel dele. Voltando para aquele livro, Características Essenciais do Escotismo, de 22 anos atrás, diz: este princípio básico deve orientar o programa de jovens. Os integrantes de todos os grupos de idade devem participar na tomada de decisões que afetam a prática do programa no qual participam. Então, o ramo lobinho não vai dar pitaco lá no ramo pioneiro, porque ele só vai falar sobre o ramo dele. Assim como o ramo sênior não vai dar pitaco lá no ramo pioneiro, porque ele só fala do ramo dele. E cada uma dessas sessões tem a sua estrutura, tem o seu pensamento, tem as suas etapas de envolvimento e tem as suas áreas de tomada de decisão. Devem participar nas tomadas de decisões que afetam a prática do programa na qual participam, assumindo responsabilidades crescentes de acordo com a sua idade, por suas próprias decisões e ações. Baden-Powell se referia a este processo como governo de si mesmo, que nada mais é do que empoderar-se. E com bastante frequência estimulava os dirigentes adultos a terem o hábito de consultar os jovens integrantes de uma unidade sobre suas preferências em relação ao programa de um acampamento, ao programa de uma atividade de sede, ao programa da gestão. Talvez ali no ramo pioneiro a gente pode ter um pioneiro que está estudando administração ou alguma coisa em área correlata e pode tirar dúvidas com esse jovem também. Então é sempre perguntar ao jovem, independente da sessão, e dando a ele a autonomia respectiva à idade dele. A gente não vai perguntar para um lobinho se nós devemos gastar, por exemplo, R$7.000, número fictício, tá? R$7.000 na reforma da sede. Porque esse lobinho não tem nem consciência de quanto é R$7.000. Provavelmente ele vai responder sim. Mas ele não tem noção de que a gente tem que fazer um orçamento, que a gente tem que fazer um estudo de caso, fazer um plano de ação e todas essas outras questões. Então, a gente vai dar a responsabilidade pro ramo e para a idade que aquela pessoa está envolvida. Aqui nós temos uma escala de protagonismo juvenil. Ela não acontece sempre nessa mesma forma. Tem gente que pula a etapa e tudo bem, porque o processo de protagonismo juvenil ele é individual, mas normalmente ele acontece dessa maneira. Nós começamos com uma participação, que é tu simplesmente ir lá e participar de algo, né? Ah, meu amiguinho me convidou para ir lá no escoteiro sábado, ele disse que é bacana, a gente faz fogueira. Fui lá, estou participando. Fui um sábado, fui 2, fui 3, comecei a gostar, comecei a entender, comecei a me envolver. Bacana. Comecei a gostar e a querer realmente fazer parte disso. Me envolvi neste processo, estou envolvido nessa situação. Continuei me envolvendo, continuei aproveitando, estou começando a ter um pensamento mais crítico sobre o que está acontecendo, comecei a questionar o meu escotista, comecei a propor coisas para esse escotista, comecei a ser mais participativo dentro da minha patrulha ou matilha, me engajei. Comecei a pensar no bem de todos, comecei a pensar em como eu posso auxiliar os meus amigos e os meus colegas de ramo, como que eu posso propor alguma coisa para o meu escotista. Estou ali, talvez seja um monitor ou submonitor da minha patrulha, ou primo segundo da minha matilha. Me empoderei, porque daí tu tem consciência de tudo aquilo, tu tem o conhecimento, tu tem a vivência, tem a experiência. A partir deste momento, tu te empodera daquilo que tu faz parte. Isso não quer dizer que tu vai chegar no teu escotista e dar um chute nele e tirar ele da chefia da sessão. Não, tu vai trabalhar em conjunto, tu vai estar ali
não como apenas um jovem que está participando e tirando proveito do programa, mas sim que está entendendo tudo aquilo que está acontecendo, que entendeu o que é uma competência, que entendeu que cada atividade trabalha uma coisa específica, que entendeu que aqueles distintivos que recebe não é só porque está ganhando, porque é um paninho legal para colar, mas que aquilo realmente tem uma função na tua vida e que é uma forma de tu demonstrar a tua etapa de crescimento dentro da sessão. E existe uma escala de participação juvenil criada por Roger Hart e Gomes da Costa, são duas escalas diferentes que foram mescladas. E agora eu queria que vocês me ajudassem a colocar essa escala em ordem. A gente pode fazer ela em conjunto e vocês irem me dizendo o que vocês acham que é o mais baixo de participação e o mais alto de participação, ou vocês podem fazer individualmente e depois a gente confere o gabarito. Então, para a gente fazer isso, existem aqui decisões compartilhadas com os adultos e iniciadas pelos jovens, consultados e informados, simbolismo, decoração, manipulação, atribuídos, porém informados, decisões compartilhadas com os jovens e iniciadas pelos adultos, e iniciadas e direcionadas pelos jovens. São 8 degraus diferentes. Se vocês acharem que existem duas coisas no mesmo degrau, pode colocar, mas tentem organizar isso do mais baixo para o mais alto. Quem é que pode me dizer qual é o mais baixo dessa escala? Alô? Talvez manipulação? Vamos ver. O segundo. Decoração. Eu acho que manipulação também. O terceiro. Primeiro, manipulação. Segundo, decoração. Terceiro. Terceiro, gente. Difícil. Simbolismo. Simbolismo. Então temos manipulação, decoração, simbolismo. O quarto. Acho que atribuídos, porém informados. Atribuídos, porém informados. O quinto. Consultados e informados, então. O sexto. Decisões compartilhadas com jovens e iniciadas pelos adultos. O sétimo. Decisões compartilhadas pelos adultos e iniciadas pelos jovens. Nossa, eu não sei se esse aí não vai ser ao contrário também. Não sei também. Porque tem o iniciadas e direcionadas pelos jovens também ali. Meu Deus, buguei. Ah, esse é o último, né? Eu não sei de nada. Eu acho que esse iniciados e direcionados pelos jovens é o último, eu acho. Eu só fiquei na dúvida entre decisões compartilhadas com os jovens ou com os adultos. O que vocês acham, pessoal? Ajuda aí também. Primeiro vem com... Como é de jovens para jovens, primeiro vem os jovens, depois vem o adulto. Mas o que me buga é, dependendo da situação, inverte o papel, né? Não sei. Então. Lembrem que podem ter duas coisas no mesmo patamar também. Ah, essa com certeza é nos dois, aqueles assim, né? Então, os dois juntos. Perfeito. Tá bom, mas o mais alto é iniciadas e dirigidas pelos jovens? Direcionadas. Isso. Beleza. Vamos ver se é isso mesmo. Ai, Jesus.
Não. Tá muito. Vocês acertaram bastantes ali. Os 6, 7, 8, eles sempre são uma confusão, gente. Não existiu uma oficina que eu tenha dado que não tivesse posições diferentes para esses 3 degraus diferentes. Mas assim, sim, o primeiro é manipulação. E isso é muito complicado, porque nós temos manipulação em diversos níveis, e a manipulação ela pode ser velada, e às vezes a gente só entende que foi manipulado depois de ter sido manipulado, quando a gente começa a ter consciência de outras coisas e começa a olhar para trás. O que é manipular? É tu ser uma figura de referência para esse jovem, ser o escotista, ser alguém que esse jovem admira, ser um influenciador, por exemplo, ser alguém que esse jovem tem muita admiração e escuta muito, e tu usa esse jovem para que ele faça as coisas da tua maneira, e isso pode ser tanto para o teu bem pessoal, como para algo que só tu acredita que é o correto. Então tu manipula esse jovem para que ele faça as coisas que tu quer, manipula esse jovem para que ele haja da maneira que tu quer, para que ele fale as coisas que tu disse para ele que são as corretas. Tu não dá poder para esse jovem, tu não dá conhecimento para esse jovem. E esse jovem eu falo de pessoas até 26 anos, tá? Desde os 6 anos e meio até os 26. Assim como tu incita esse jovem contra outras pessoas, sem que esse jovem tenha a sua própria opinião pessoal sobre eles. E isso é muito importante. Não é porque eu tenho um desafeto com o fulaninho que o meu melhor amigo também precisa ter um desafeto com este fulaninho. Porque vai ver a relação deles é diferente. Porque talvez com ele essa pessoa seja diferente, eles tenham construído uma relação. Então a manipulação ela é muito complicada quando a gente usa esses outros que não possuem tanto conhecimento e discernimento para um bem único ou que somente tu acredita que é o correto, sem realmente fazer uma análise completa de todo o processo. A gente tem que tomar cuidado. Eu sou pioneiro, daqui a pouco eu vou virar chefe. A gente tem que tomar cuidado. Um exemplo, a gente não gosta de um chefe, mas mesmo assim, o nosso jovem quer participar com jovens desse chefe. Aí a gente tem que tomar uns certos cuidados às vezes também. Porque isso é muito comum entre os adultos ou os jovens adultos. E aí, nesse caso, eu tô falando dos pioneiros maiores de 18 anos até os seus 26, que é a faixa que a gente está conversando aqui. Eu posso ter um desafeto muito grande com a chefe com a escotista da seção sênior do meu outro grupo, do grupo que está perto do meu. Só que os meus jovens têm uma relação sensacional com aqueles jovens. Eles participam do mesmo distrito, eles fazem atividades juntos, eles estão ali, eles se gostam. Eu vou deixar de fazer atividade com esse grupo só porque eu não gosto da outra escotista? Claro que não. Porque isso seria manipular os meus jovens contra aquela escotista também. Ou aquele escotista também. Então é ter essa consciência de não fazer algo somente porque nós queremos ou nós acreditamos que aquela é a forma correta. O segundo grau, que também é ruim, mas é menos pior que manipulação, é quando a gente coloca o jovem como decoração, como se ele fosse uma parte bonita da sede. Digamos que a gente está tendo lá uma reunião de GIWEL, que é uma reunião para os escotistas que concluíram o nível intermediário, estão lá, eles já possuem o anel de GIWEL, esse aqui, mas eu quero que eles achem que no meu grupo os jovens participam de tudo, que os jovens são super envolvidos, então eu vou pegar um jovem e eu vou deixar ele como um item decorativo na minha sede. Assim como a gente vai ter, por exemplo, na Semana da Pátria. Eu vou pegar esse jovem e eu vou fazer ele segurar a bandeira. O jovem não faz a menor noção do porquê que é importante ele segurar aquela bandeira, do porquê que aquele dia é importante civilmente, sobre esses tipos de coisa. Então, tu precisa dizer para esse jovem o que é aquilo, porque senão ele é só um objeto decorativo, ele só tá ali para bonito. O simbolismo, ele vai começando quando a gente dá um poderzinho para o jovem, esse jovem está começando a entender o processo, está começando a compreender algumas coisas, e ele participa simbolicamente das coisas. Por exemplo, os jovens efetivamente não têm uma participação efetiva em congressos e assembleias nacionais. Mas nós trazemos esses jovens para carregar as bandeiras na noite de abertura,
nós trazemos esses jovens para participar de algumas coisas, mas eles estão ali simbolicamente, porque nós precisamos lembrar que o movimento é para o jovem. Eles não estão realmente envolvidos, eles não estão sendo capacitados. E talvez, e eu não estou afirmando nada aqui, dentro das Assembleias Nacionais, os jovens, eles entendem o que é aquela Assembleia, o que é aquele Congresso, do porquê que é importante eles entrarem lá, do porquê que é importante eles estarem lá. Isso é um marco muito diferente na vida dos jovens que têm essa oportunidade, dependendo da região escoteira que o Congresso e a Assembleia vão. Mas isso pode acontecer, por exemplo, em um dia em que o grupo foi convidado para ir no Congresso da cidade ou na Câmara dos Deputados, e aí os jovens estão ali simbolicamente fazendo aquele papel. O quarto degrau é quando eles são atribuídos a alguma função, mas eles pelo menos são informados de que função é essa. Vou continuar com o exemplo da bandeira, tá? Cheguei lá na minha tropa sênior, olhei assim, por cima, olhei, escolhi o fulaninho e a fulaninha. Vem cá os dois. Chegou os dois e eu vou sentar com eles e vou dizer, olha só, dia X a gente tem atividade, e aí eu quero que vocês dois carreguem a bandeira. Porque isso é importante, vocês vão aparecer na foto, vai ser legal, vocês vão concluir X, Y competência. Jovens vão, bacana, vou fazer. E isso é quando tu delegou uma função, tu atribuiu essa função e tu informou o que é, tá? Pelo menos tu informou. O próximo degrau é quando tu chama o fulaninho e a fulaninha, de preferência tu nem chama o fulaninho e a fulaninha, mas vamos manter o mesmo processo aqui. Chamou o fulaninha e explicou o que é, e aí, palavra-chave, vocês aceitam? Vocês querem? O que vocês acham? No nosso sonho ideal, na nossa sessão de consumo, esse escotista, né, que recebeu ali a função de escolher dois jovens para fazerem essa entrada das bandeiras, vai chegar para a sessão dele e vai dizer, pessoal, precisamos fazer uma escolha. Preciso de duas pessoas para fazer essa cerimônia. Como vamos decidir quem vai ser? Esse seria o nosso cenário perfeito. A gente está consultando e também está informando para a nossa sessão, para os nossos jovens, o que é, como é, e vamos tomar essa decisão em conjunto. Não é uma coisa que o escotista precisa fazer sozinho. O sexto degrau são as decisões compartilhadas pelos jovens e iniciadas pelos adultos. Por quê? O movimento escoteiro, ele é de jovem para jovem. Perdão. Esse aqui está fora de ordem. O sexto degrau é iniciadas e direcionadas pelos jovens. Por quê? O movimento escoteiro, ele é de jovem para jovem, mas com o auxílio de adultos. Então, não importa se é iniciada e direcionada pelo adulto ou iniciada e direcionada pelo jovem, nós estamos esquecendo o outro lado, nós estamos esquecendo o contrapeso da nossa balança. Então, muito bacana que foi iniciado pelo jovem, que foi direcionado pelo jovem, que o jovem fez tudo sozinho. Mas será que o conhecimento dele era necessário para fazer tanto? Será que ele não encontrou pedras no caminho que desmotivaram ele, que se ele tivesse um adulto auxiliando, ele não poderia ter passado por isso de uma forma diferente? Mesma coisa com os adultos. O adulto foi lá, iniciou, direcionou, fez tudo do jeito dele. Esse é o principal ponto. Foi tudo do jeito de uma pessoa só. Então, independente de ser o jovem ou o adulto, pode encontrar problemas pelo caminho, pode encontrar debates, pode encontrar situações difíceis que, se tivesse alguém para auxiliar, seja um outro jovem ou seja um adulto, esta pessoa estaria melhor capacitada. E aí, o degrau 8 seria justamente o degrau 8 e o degrau 6 nessa tabela, que ela está errada, ok? Eu vou mandar ela certinha para vocês quando eu disponibilizar a gravação. Decisões compartilhadas com os adultos e iniciadas pelos jovens, ou decisões compartilhadas com os jovens e iniciadas pelos adultos. Por quê? Às vezes é realmente uma ideia que o adulto teve e trouxe para o jovem auxiliar, assim como pode ser uma ideia que o jovem teve e trouxe para o adulto auxiliar. E não tem problema, nesse caso não existe diferença nenhuma efetivamente na escala de envolvimento. Existe apenas da situação. Para explicar por que iniciada e direcionada pelo jovem não é o grau mais alto,
a etapa mais alta desse processo, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu entrei no ramo pioneiro com 5 meses de antecedência. Quando eu entrei no ramo pioneiro com 5 meses de antecedência, eu comecei a minha progressão pessoal mais cedo. E eu já era uma pessoa que eu sempre quis sempre aprender tudo, conquistar tudo, entender tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa para esse tipo de coisa. Então, eu tinha 18 anos e 3 meses e eu já tinha praticamente 90% da minha progressão pessoal concluída. E isso porque eu era muito chata com o meu mestre. Eu ficava pedindo que ele fizesse, marcasse as coisas. E foi um processo de educação conjunta. Então, ambos os lados aprenderam com isso. O que aconteceu? Antes, eu estava ali com os meus 80 e poucos % da minha progressão pessoal concluída. Eu iniciei o meu projeto de insígnia de BP, que existe até hoje, mas isso normalmente não acontece quando a gente atropela tantas etapas do processo. E aí eu comecei a bater de frente com o meu mestre, comecei a não entender o porquê que ele queria me ajudar, o porquê que ele queria que eu fosse um pouco mais devagar, o porquê que ele queria que eu olhasse por outros ângulos. E isso foi um problema. Bacana, se nós perguntarmos quem foi a pessoa que conquistou a insígnia de BP aos 18 anos, fui eu, mas isso não é um mérito tão grande quando eu pulei muitas etapas do meu processo de capacitação. Quando eu fiz a minha progressão, não olhando para a competência, mas sim para a atividade que eu tinha feito. E é por isso que iniciar e direcionar pelo jovem não é sempre a melhor maneira. É sempre importante que a gente tenha o outro lado desse processo, o outro lado dessa moeda, nos auxiliando, nos dando conselhos e nos guiando por este caminho. O que aconteceu com o meu projeto de ter dado certo e até hoje eu dar as oficinas de Libras foi uma exceção à regra, porque quando a gente pula tantas etapas, normalmente a gente se frustra, normalmente nós encontramos muitos problemas e normalmente a gente desiste daquele plano. Agora vamos falar das práticas democráticas no programa educativo que envolvem os jovens. Dentro da Alcateia, nós temos especificamente a Roca de Conselho, que é onde todos os lobinhos se reúnem com aquelá, e aí lá eles tomam as decisões pertinentes à Alcateia. Uma dúvida, eu posso entregar a responsabilidade para a Roca de Conselho de que os lobinhos escolham a pele dos escotistas da Alcateia? Essa é uma decisão que os lobinhos tomam ou que os escotistas tomam? Os lobinhos. Os lobinhos podem decidir. Isso é uma decisão que a gente pode entregar para eles, mas não é uma responsabilidade deles. Quando nós lemos os guias do ramo lobinho, existem alguns que falam sobre o aquelau, os outros escotistas entregarem a pele para aquele escotista que está chegando na Alcateia. Mas é uma boa prática de participação e envolvimento juvenil fazer com que esses lobinhos conheçam a história da jungle, conheçam as características de cada uma das peles e eles entreguem a pele para o escotista da Alcateia. O que mais é uma boa prática de envolvimento juvenil das Alcateias? Eu sei que tem gente de Alcateia aqui. Estou vendo minhas pessoas do meu GT. Eleição de primos é uma. Isso também, se nós formos ler os guias, se nós formos ler os materiais, falam que essa escolha é do escotista, do aquelá, mas a gente pode trazer isso para a Alcateia. Nós não estamos ferindo nenhum documento, nós não estamos ferindo nenhum processo. Sugestões deles para o programa, fazer com que eles escolham as coisas, trazer para eles decisões sobre algumas atividades. O jogo democrático, ele não é só para o trapo escoteiro e ramo sênior. Não é. Ele é também ali na Alcateia. Escolher a cor da matilha quando se cria alguma, desde que siga aquelas cores que nós já temos pré-determinadas, que eles compreendam isso, que eles conheçam as cores e eles podem escolher quais eles querem. Se eles querem uma matilha só de meninos, uma matilha só de meninas, eles podem ter várias decisões que tangem a Alcateia.
Eles nunca vão decidir se fulaninho da tropa escoteira tem que fazer A ou B atividade. Sempre vai ser sobre a sessão deles. No ramo escoteiro, nós temos o conselho de patrulha, que são as decisões tomadas entre os membros da mesma patrulha, e aí eles decidem as coisas deles, como os cargos de patrulha, sobre, inclusive, quem pode ser o monitor ou o submonitor, isso não precisa ser uma indicação da corte de honra. Deixa eu ver aqui no comentário. Ah, que bonitinho. Sim, a gente pode fazer diversos tipos de competição, de desafios dentro da alcateia. Criar a bandeira, criar a camiseta, o lenço novo do grupo, um lenço comemorativo. Coisas assim, a gente está super envolvendo esses jovens, eles vão se sentir super importantes. Imagina que coisa sensacional ver o teu grupo todo comprando a camiseta da alcateia que tu fez, que tu desenhou, que a tua alcateia definiu como é que seria. Isso é algo que, para a mente da criança no Ramo Lobinho, faz uma explosão. Eles se sentem as pessoas mais importantes do mundo. Escolha de tema de acampamento, escolha da competência. É que no Ramo Lobinho a gente não trabalha tanto com a competência, mas que área nós vamos desenvolver mais naquele ciclo. Todas essas decisões, elas podem ser tomadas pelos lobinhos também. Lá na tropa escoteira, nós temos o conselho de patrulha, que são as decisões tomadas dentro da própria patrulha. Com isso, eles escolhem os encargos de patrulha, almoxerifado, nos acampamentos também, foguista, guardeiro, todas essas situações. Podem fazer eleição de monitor e sub dentro das patrulhas, desde que eles entendam este processo. Isso não precisa ser uma indicação do escotista, ou uma indicação da corte de honra, ou decidido em conselho de tropa. Isso pode ser decidido no conselho de patrulha. O conselho de tropa vai falar sobre todas as decisões que falam da tropa inteira, talvez uma renovação dos nomes dessas patrulhas, talvez alguma atividade que eles vão fazer todos juntos, decidir se eles vão participar de um acampamento de um outro grupo, coisas assim. E a corte de honra é a reunião dos monitores, em que eles tomam as decisões sobre distintivos especiais, sobre algumas atividades que eles retiraram lá do conselho de tropa, filtraram, entregaram para o escotista, para daí fazer um jogo democrático para a escolha de tema de acampamento, de atividade, de tema de ciclo de programa, porque a gente também pode colocar tema no nosso ciclo, e isso é muito bacana, colocar pano de fundo no nosso ciclo. Eu posso fazer um ciclo de programa que eu quero trabalhar intelectual e físico. Meu foco vai ser intelectual e físico. E o meu pano de fundo vai ser Vingadores. E aí todos eles vão se tornar super-heróis. Eu vou fazer todas as atividades pensando nisso. O acampamento de encerramento de ciclo vai ser com esse pano de fundo. E isso ajuda um monte o escotista da sessão. Porque daí a gente tem uma linha de pensamento para seguir. A gente não precisa tirar a atividade da cartola. Nós temos uma linha para seguir. A mesma coisa na alcateia, a gente não precisa sempre seguir a história da Jungle. A gente pode colocar um pano de fundo diferente no nosso ciclo de programa. O pano de fundo da alcateia é a história de Mowgli, a história da Jungle, o livro da selva. Mas eu posso fazer um ciclo de programa voltado para caráter e afetividade, por exemplo, e ali eu colocar como pano de fundo o filme Divertidamente, que eu tenho todos os sentimentos, que eu tenho emoções, eu faço com que cada um dos meus escotistas seja uma emoção diferente, que se parecem mais com eles. É super possível fazer isso em todas as sessões. Isso não pertence só às iniciais, ramo lobinho e ramo escoteiro. A gente pode botar pano de fundo lá no ramo pioneiro e eles acham o máximo, eles se sentem as pessoas mais legais do mundo. Deixa eu ler o comentário. Ai, que legal! O Vitor disse que na época dele, de monitor, a corte decidiu que a corte seria aberta para a participação de toda a tropa, mas o voto permanecer apenas dos monitores e subs, se essa for a escolha da corte. Pode também, desde que a decisão continue sendo dos monitores e subs. Porém, existem essas duas áreas diferentes e, preferencialmente, a gente faz um conselho de tropa com todo mundo, em que a gente vota tudo, e um conselho de patrulha também,
E aí os representantes dessas patrulhas, depois que conversaram com toda a sua tropa, levam isso para a corte de honra e as decisões para o escotista da sessão. Alguém mais tem algum exemplo de boa prática dentro do ramo escoteiro? E também do ramo sênior, porque são as mesmas áreas de tomada de decisão, tanto para o ramo escoteiro como para o ramo sênior. Que mais pode ser uma boa prática de envolvimento juvenil nesses dois ramos? Lari, uma coisa que eu sempre falo também, que a gente não pode só fazer e cumprir tabela disso, né? Uhum. Às vezes, muitas vezes é muito automático. Então, é estimular com que o jovem realmente faça acontecer isso, né? Então, por exemplo, igual quando tem cordão na minha tropa mesmo, tem alguma decisão de algum cordão, alguma coisa, eles às vezes eles querem ir no automático, né? Tipo, não, tá, passa. Mas a gente sempre estimular, né? Mas por quê? Se você concorda que a pessoa receba, quais características dela, né, que você acha que ela deve receber? Então, acho que é nosso papel também, enquanto escotistas, né, de estimular isso neles, né? Fazer com que eles efetivamente façam acontecer, né? Todas essas tomadas de decisões. Isso, de estimular o pensamento crítico desses jovens, principalmente no ramo sênior, quando eles já estão terminando o ensino médio, já estão fazendo cursinho pré-vestibular, já estão querendo escolher a faculdade que eles vão cursar, qual é o curso que eles vão fazer uma graduação. Muitos deles já trabalham. Então não é simplesmente, passa, ele concluiu tudo. É ter pensamento crítico. Isso não quer dizer que a gente vai julgar o outro por todas as atitudes. A gente tem que compreender que ele conquistou aquilo, mas as atitudes dele condizem com essa conquista ou ele teve atitudes apenas para essa conquista? Né? Ele aprendeu com esse processo? A gente tem que sempre pensar em tudo, não só cumprir todos os itens para receber um cordão, para receber a lis de ouro, para receber o escoteiro da pátria. Temos que olhar para tudo o que aconteceu, toda a caminhada desse jovem, e se ele realmente conquistou aquilo, se ele não está só recebendo. A parte da conquista é muito importante, tanto para o jovem quanto para o adulto. Ele compreender essa conquista. Mas ele conquistou, colocou tudo lá no mapa, tá tudo certinho, ele fez tudo bacana. Mas o que vai ser mais efetivo? Ele receber agora ou ele receber mês que vem? Esse também pode ser o pensamento. Tu necessariamente não precisa barrar a conquista dele dentro da corte, né? Não precisa negar essa conquista. Tu pode dizer, eu acho que agora se ele receber não vai ser tão bom para ele, o impacto não vai ser positivo, e tudo isso tem que ser fundamentado, não é só porque ele não está num período bom, a gente também tem que entender as particularidades dos nossos jovens e tudo que eles vivem fora do movimento escoteiro, porque a gente também tem vida fora do movimento escoteiro. Por último, no ramo pioneiro, nós temos o Conselho de Clã e a Comad. O que acontece é, maior parte dos ramos pioneiros, dos clãs, a Comad e o Conselho de Clã é a mesma coisa, porque nós não temos clãs muito grandes, principalmente, tô falando aqui do Rio Grande do Sul, nós normalmente não temos clãs de muitos jovens. Quando a gente passa de 10, meu Deus do céu, que revolução nós temos aqui. Mas é muito comum nós vemos clã de 5, 4, 6 pessoas, clãs bem pequenos que o Conselho de Clã e a Comad acabam virando a mesma coisa. E aí eles são autônomos, né? Dentro do clã, a gente vai trabalhar várias partes do desenvolvimento do jovem. Ele também estuda, ele também trabalha, ele também tem uma outra vida, ele também vive outras coisas, porque ele também está se entendendo na sociedade como adulto. Então, a gente precisa dar autonomia para esse clã, para ele se autogerir. E essa autogerência do clã pioneiro também vem com, talvez, chegar para o mestre, chegar para a diretoria do grupo e dizer, sem condições o clã fazer atividade no sábado, não dá. E fazer atividade sexta-feira de noite, quinta-feira, outro dia da semana, ou no domingo, ou em um outro horário, às vezes até mesmo para que esses pioneiros também auxiliem dentro da aplicação do programa. Claro, os pioneiros, eles são jovens beneficiários, nós queremos que eles vivam o programa do ramo pioneiro, nós queremos que eles sejam exclusivamente pioneiros no nosso cenário ideal. Mas se o grupo está precisando de escotista, conversou com aquele clã,
compreendeu que aqueles jovens entendem qual vai ser a importância deles no auxílio de outras sessões, tudo isso está claro para os dois lados, super possível que esses jovens façam as suas atividades como beneficiários em uma outra data, ou em um outro horário, e auxiliem na aplicação do programa para as outras 3 sessões durante a tarde de sábado, que normalmente é quando acontecem as atividades escoteiras. E aí, ali no conselho de clã ou na Comage, a gente pode decidir participar de eventos nacionais, internacionais, interamericanos, qual é o nosso pano de fundo, o que a gente vai trabalhar. Dentro dos clãs existe a boa prática, das vezes o mestre dá uma atividade no ciclo e depois separa. Na data A, B, C, D e E vai ser o fulaninho que vai preparar a atividade. Na data X, Y, Z vai ser o ciclaninho que vai preparar a atividade. E aí esse pioneiro vai começar a entender que ele vai ter que estudar a competência, que ele vai ter que buscar, que ele vai ter que preparar uma atividade diferente, atrativa, para que os outros pioneiros gostem, que ele vai ter que se capacitar para aplicar aquela atividade e que ele vai passar isso para o mestre ou para a mestre, né, para o escotista responsável pelo ramo pioneiro, e que daí esse mestre vai olhar para aquela programação e aí vai dizer para ele, bacana, vamos aplicar do jeito que tá, ou tal ponto a gente pode fazer de tal forma, porque o mestre, ele não é mais o responsável por aquele jovem, ele está ali para auxiliar, para guiar aquele jovem, para dar as dicas para ele de como ele pode fazer de uma melhor maneira. Vocês têm algum exemplo de boa prática dentro do ramo pioneiro? Tirando essas que eu já dei? Auxiliar a fazer a pré-vigília de outro jovem novo no clã. Dá para a gente criar várias alternativas de participação para esses jovens. A gente não precisa seguir a cartilha exatamente como ela está. Ai, Andy, dá uma seguradinha. Esse é spoiler do resto da oficina. Sim, a gente pode fazer um fórum de jovens. A gente vai olhar o fórum de jovens daqui a pouco e ele é uma ferramenta importantíssima, não só para o clã, assim como para todos os jovens de um grupo escoteiro. E quando ele acontece da forma que é para ele acontecer, é lindo de visualizar. Lari, eu acho extremamente importante também interação interclãs. A troca de conhecimento entre os clãs, de vivência entre os jovens de clãs diferentes, enriquece a experiência do ramo. Eu acho extremamente importante isso. E é muito importante, porque quando nós temos... E aí eu vou falar da minha visão regional, e o Vitor confirmou que no Rio Grande do Norte é desta forma também. Quando nós temos clãs tão pequenos ou com poucos jovens, e não é porque a gente tem pouca adesão do ramo pioneiro, também porque esses jovens talvez tenham outras prioridades neste momento. E tudo bem, tu é beneficiário exatamente para fazer parte do programa até onde tu acredita que o programa faz bem para ti. E é importantíssimo fazer atividades com outros jovens do teu distrito, com outros jovens da tua região escoteira ou de outras regiões escoteiras. É sempre muito bacana a gente aumentar a nossa atividade, fazer atividade interclãs, com clãs amigos, não necessariamente precisa pertencer ao mesmo espaço, ao mesmo local geográfico, né, ao mesmo distrito. Então, meu computador deu uma travadinha. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, amiga. Ai, obrigada. Computador velho, dá isso, gente. Então, é muito importante que a gente trabalhe com outros clãs pioneiros, tanto presencialmente quanto à distância. Principalmente agora que a gente está nesse regime EAD. É super importante que a gente converse com o nosso amiguinho que a gente fez lá na outra ponta do Brasil, em uma atividade nacional presencial, e convide ele para fazer uma atividade junto com a gente no clã. E agora a gente vem para um assunto polêmico. Mas o meu jovem pode ir para um curso de formação de adultos? Meu Deus. Ele não só pode, como ele deve. Quando tu entra no ramo pioneiro, é importantíssimo que tu vá para um curso preliminar. Aqui no Rio Grande do Sul a gente trabalhava com preliminar de ênfase também. Nós tínhamos preliminar ramo lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro, dirigente. Atualmente,
se eu não me engano, a gente só tem um preliminar com ênfases diferentes dentro do mesmo curso. Mas, inclusive para participar de atividades interamericanas e mundiais, tu só pode ser staff se tu tiver, pelo menos, o nível preliminar concluído. E atualmente, com as rotas de aprendizagem, não é mais só ir para o curso. Tu tem algumas coisas para fazer pós-curso para concluir. Então, sim, o jovem do ramo pioneiro, ele não só pode, como ele deve participar dos cursos de formação no nível preliminar. E se esse jovem do ramo pioneiro terminou a sua caminhada como jovem e quer participar de um curso básico, ele pode também. O que vai acontecer é que ele não vai conseguir concluir, porque ele não vai conseguir fazer a aplicação completa do ciclo, ele não vai conseguir fazer algumas coisas que são pedidas após a cursar o curso básico, intermediário, mas ele pode sim ir lá e fazer esse curso de formação de adultos. Sim, eu também fiz o meu preliminar quando eu era pioneira. É que eu parei de ser pioneira antes da hora, né? Tu também pode fazer essa escolha. Chega um momento na tua vida pioneira que tu pode desistir, sair do ramo pioneiro e se tornar um escotista dirigente. Então, eu fiz todos os meus cursos de formação dentro da idade do ramo pioneiro. E se tu tá vivendo o programa como beneficiário e vai para o curso de formação, é muito legal quando tu volta para tua sessão e para o teu grupo escoteiro e vê tudo aquilo na prática. É meio um abrir de olhos, assim, pra gente. Isso não quer dizer que quando a gente vai para o curso de formação, a gente tem que voltar revoltado para o grupo escoteiro, metendo o pé na porta. Não é assim. A gente não consegue nenhuma mudança fazendo dessa forma. A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que ter observância, a gente vai ter que ter resiliência para ver tudo que é certo no curso. Cheguei no meu grupo, não acontece nada. Vou sair do grupo. Não sai do grupo. Paciência. Começa a questionar de uma forma mais simpática. Começa a ser empático com aqueles adultos. A entender todo esse processo. E de grãozinho em grãozinho, a gente vai conseguindo fazer essa mudança dentro da nossa unidade escoteira local. Nada muda da noite para o dia. Já dei o exemplo aqui. Demorou 2 anos e meio para uma proposta ser aprovada. Para um grupo mudar, vai ser mais do que 2 anos e meio. Vai ser mais tempo. Ou menos, se a gente tiver um cenário favorável. Mas a gente tem que estar preparado para essa espera. Vamos recapitular. Nós temos os níveis preliminar, intermediário e avançado, escotista e dirigente. Escotista com ênfase no ramo lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. E escotista dirigente institucional, que vai trabalhar com as diferentes dirigências de um grupo escoteiro e com envolvimento institucional também. Pioneiro pode fazer esses cursos? Pode. O que vai acontecer é que ele no nível intermediário, talvez ele não consiga fechar o seu nível e aí receber o Arganel de Guiwell, porque ele precisa de algumas coisas que necessita ser o chefe de sessão, ou algumas experiências que ele não vai conseguir ter com plenitude, porque ele também é beneficiário e ele não vai estar aplicando o ciclo de programa da forma que é pedida para a conclusão do nível intermediário, mas sim, ele pode participar. Tenho 20 anos, não sou mais pioneira, me desliguei do clã, agora eu quero ser só escotista e dirigente. Posso ir para o curso avançado? Vai com fé, tu terminou o teu intermediário, tu concluiu, fez tudo lindinho, tu conquistou o teu nível, vai para o próximo. E aí, tu vai fazer a pré, o curso, o pós, vai concluir, e tudo isso indifere da idade que tu tem, mas sim da vontade do conhecimento que tu vai adquirindo. E, inclusive, o próprio programa, as próprias rotas de aprendizagem fazem com que tu leve um tempo para fazer as coisas, para que tu desenvolva tudo isso. E por isso é tão importante também a figura do assessor pessoal de formação. E esse assessor pessoal de formação, ele é o teu assessor para a tua formação escoteira, assim como ele pode ser um amigo e assessor para a tua vida. Assim como lá no ramo pioneiro, nós temos os nossos padrinhos e madrinhas. Podem existir outros clãs com outras nomenclaturas, mas essas pessoas, os teus padrinhos e madrinhas, normalmente são pessoas mais velhas que tu, que já tiveram a experiência e que tu vai lá e vai perguntar as dúvidas que tu tem, que tu vai ser
um espelho para os teus afiliados, que tu vai demonstrar como é que foi contigo, vai dar este exemplo, e aí o ensino ele vai acontecer pelo exemplo de novo. Tirando isso, nós temos os cursos técnicos, nós temos CTMAR e CTAR. Inclusive o CATAR, ele tem CATAR para jovem, CATAR para adulto. CTMAR é para adultos, não lembro o nome do curso que tem para a modalidade do mar para jovens, mas existe um também. E aí nós temos diversos CTs. CTs são cursos técnicos. Tem técnica de acampamento, tem mística, tem vivência do ramo pioneiro, tem acessibilidade e inclusão, que é um curso maravilhoso, indico todo mundo a fazer. Tem curso técnico de vivência no ramo lobinho, curso técnico de flor vermelha, curso técnico de histórias da jungle, assim como existem reuniões temáticas, nem tudo precisa ser um curso técnico, podem ser uma reunião temática, pode ser uma oficina, pode ser uma capacitação. E nós também temos oficinas, reuniões e seminários. Reuniões temáticas de ramo, normalmente elas acontecem nos congressos regionais, onde todos os escotistas que foram ao congresso de um mesmo ramo se reúnem em uma mesma sala e discutem, debatem sobre pontos específicos daquele ramo, podem encaminhar propostas de alteração, podem compartilhar experiências, podem fazer uma roda de conversa, assim como podem fazer uma capacitação sobre, por exemplo, as caçadas de caá, no ramo lobinho, ou sobre o tema remar a sua própria canoa no ramo pioneiro, ou sobre os marcos simbólicos de cada um desses ramos. Nós temos as oficinas de envolvimento juvenil, que é essa aqui que vocês estão tendo hoje, e elas são muito importantes para todos os níveis. Essa oficina ela é adaptável para os ramos, então lá no ramo lobinho eles não vão ver metade do que a gente está vendo aqui, mas eles também vão entender, para a idade deles, como que faz como se envolve na instituição ou ali na sessão deles. As oficinas de especialidade voltadas para os jovens, isso é uma iniciativa que teve aqui no Rio Grande do Sul há alguns anos atrás. Então, as oficinas de especialidade, elas podem acontecer dentro da unidade escoteira local, dentro do distrito, dentro da região, de nível nacional, indifere, a gente pode chamar um especialista de outro lugar para falar sobre alguma especialidade bacana que os nossos jovens demonstraram vontade de tirar, mas que a gente talvez não tenha uma pessoa capacitada dentro do nosso grupo para ser o avaliador. Seminário de diversidades, seminário de formação para quem ensina de madeira. Então, todas essas iniciativas. Nos distritos e nas unidades escoteiras locais, nós podemos inserir o jovem no espaço do Indaba distrital ou no espaço do Indaba local, e aí eu estou falando dos jovens do ramo pioneiro, porque eles já têm voto nas assembleias de grupo. Então, eles podem ser envolvidos e, inclusive, devem ser envolvidos para que eles comecem a acompanhar este processo, analisar as potencialidades dos jovens a fim de inseri-los nas coordenações distritais. Se eu tenho um sênior que manda muito bem em fotografia, ou sabe muito de vídeo, ou é muito pragmático, ele é muito organizado, ele entende muito sobre gestão, coloca ele, dá ele a coordenação de comunicação para o pioneiro, faz uma equipe jovem para algum ponto que tu identificou que é possível aqueles jovens trabalharem dentro das capacidades deles, dentro das potencialidades deles, mas que eles podem contribuir. E o Anderson deu o spoiler ali, realizar um fórum de jovens. E aí eu vou mostrar para vocês uma cartilha lindíssima que está disponível em escoteirosrs.org.br/downloads na pasta da Rede de Jovens Líderes. A cartilha Façamos um Fórum de Jovens. Essa cartilha tem 2 anos já, se não me engano, para mais. Eu não vou parar e explicar toda ela, mas é para vocês darem uma olhadinha. Essa cartilha ela foi no período de gestão meu e do Eduardo Manique, atual conselheiro no Conselho de Administração Nacional. Nós éramos os comunicadores, os coordenadores, as comunicadores era a Ana e o Pedro. Ela foi lançada em abril de 2018, meu Deus do céu. E aqui a gente fala sobre o que é um fórum de jovens, como organizar quais são os objetivos que a gente busca atingir dentro do fórum, a frequência que devem acontecer essas reuniões. Preferencialmente, elas acontecem de acordo com a realidade da local, mas
é mais comum que seja uma vez por ano, normalmente junto do Indaba ou junto da Assembleia, porque quando a gente for ver aqui sobre o que pode ser tratado dentro do Fórum de Jovens, a gente vai ver algumas saídas interessantes para integrar esses jovens. As atribuições a esses jovens, aqui a gente tem uma série de atribuições que a gente pode dar para eles. O Fórum de Jovens não decide sobre incluir, excluir ou alterar o acordo de trabalho voluntário de alguém, expulsão, isso não compete a um Fórum de Jovens. E aí aqui a gente também teve uma pesquisa, uma análise de caso, e vai falar sobre o impacto do Fórum de Jovens nos jovens, nos adultos, algumas situações que são importantes para que isso funcione da melhor maneira possível. Assim como temos uma lista das competências atingidas por cada ramo, desde que eles façam um Fórum de Jovens, como segue essa cartilha. No ramo lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. O ramo que mais se beneficia, como vocês podem ver aqui, é o ramo escoteiro. Eles atingem várias competências realizando um Fórum de Jovens. Ai, obrigada. Esse documento é meu filho. Eu era da comunicação regional nessa época. E ele é muito importante, assim, porque ele marca um novo degrau dentro do envolvimento juvenil, principalmente no Rio Grande do Sul. Esse documento ele foi lançado, ele foi apresentado no Fórum Nacional, ele ganhou espaço dentro do Rede Padrão, inclusive, realização de fórum de jovens, realização de fóruns em geral. Então, ele é um documento muito rico e que traz muito auxílio para as unidades escoteiras que aplicam ele. E ele só pode ser aplicado dentro da unidade escoteira. Não dá para fazer um fórum de jovens distrital. Não temos essa competência a nível distrital. Nós temos essa competência a nível local. Por fim, a rede é um espaço de convivência, visando o envolvimento juvenil nos mais diversos ramos, sendo capacitiva e introdutória. Tu não precisa fazer parte da rede para ser jovem líder. Tu não precisa se envolver em todos os aspectos. Tu pode escolher os teus objetivos. Tu pode se envolver apenas naquilo que tu acredita e que te dá vontade de se envolver. E ela tem que ser uma ferramenta capacitiva e introdutória. Ela tem que abrir as portas que tu precisa para alcançar as coisas que tu planeja, assim como ela precisa te capacitar para que tu tenha um melhor conhecimento, um melhor envolvimento para ter as suas conquistas pessoais em prol dos escoteiros do Brasil e em prol dos jovens, que é aquilo que realmente importa para a gente. A importância final. O escotismo é um movimento feito de jovens para jovens com o auxílio dos adultos, e isso é inegável. Ambos, caminhando juntos, podem e conseguem construir um distrito, uma unidade escoteira e uma instituição mais forte e unida, contribuindo com as suas habilidades e experiências para um mundo melhor. Porque a gente não pode esquecer também que nós estamos aqui para construir um mundo melhor. A gente tem que deixar esse espaço melhor do que a gente encontrou. E se está faltando essa chama, está faltando essa vontade, a gente tem que olhar para trás e ver tudo que nós aprendemos com o movimento escoteiro, toda a experiência que a gente conquistou, como ele foi benéfico para a nossa vida e que chega uma hora que a gente tem sim que auxiliar com que outras pessoas tenham uma experiência tão bacana quanto a gente teve, como membro juvenil ou como membro adulto também. Porque isso é um erro que a gente comete. A gente olha só para os problemas, a gente fica se relembrando só das coisas ruins, só das tretas que acontecem, sendo que isso não é o que importa dentro do movimento escoteiro. O que importa é o sorriso do nosso lobinho quando a gente chega na sede, é ele dizer que mudou o dia dele, dizer que foi a coisa mais bacana que aconteceu na vida dele, é o escotista que está a estados de distância e mesmo assim está presente todo dia na tua vida, porque tu está em um relacionamento com ele, ou ele é o teu melhor amigo, ou ela é uma pessoa muito próxima, porque o movimento escoteiro te traz muito benefício dentro do escotismo, mas também te traz muito benefício para a tua vida e te traz pessoas muito importantes para a tua vida e que tu pode contar em qualquer situação.
E as outras formas de envolvimento juvenis são projetos individuais, e aqui a gente fala sobre projetos de vida, ou os projetos de relevância do ramo pioneiro, assim como dos outros ramos, para conquistas distintivos especiais. Projetos de grupo, que o grupo todo pode desenvolver em conjunto, e aí a gente pode trabalhar projetos de grupo em Muteco, Muticom, Dia do Amigo, e outros dias, outras datas que nós já temos marcadas, mas também a cara de pau. A gente tem que ter muita cara de pau para achar que pode mudar o mundo. E junto com a cara de pau, 2 segundos de coragem insana, e dessa forma a gente realmente consegue dar um grande passo para uma grande mudança que vai beneficiar alguém dentro da nossa instituição. Por mim, pessoal, é isso. Agora eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, para receber um feedback de vocês do que vocês acharam dessa oficina também. Se vocês não quiserem falar agora, por ser algo mais pessoal, só enviar e-mail para larissa.oliveira@escoteiros.org.br, mas estou aqui para escutar vocês. Caso vocês não tenham nada, a gente se despede. Mas eu também quero escutar um feedback de quem puder me dar. Assim, Larissa, só para parabenizar pela explanação, foi muito boa, muito rica. Eu acredito que todos nós tivemos bastante conhecimento agregado. Então é só realmente mais uma vez te parabenizar, parabenizar o Núcleo Nacional pelas iniciativas da capacitação. E é isso. Obrigado por esse compartilhamento de experiências. De nada, Chuchu. Eu também quero te agradecer que você tirou bastante as minhas dúvidas, tudo, porque você me auxiliou tudo, porque eu tô até meio que indeciso qual ramo eu vou entrar. Melhor forma de decidir isso é olhando para o programa de todos os ramos, ou a gente faz Unidunité também. Aí a gente começa por algum lugar e vê se dá certo. O bom, sabe qual que é, Larissa, do meu grupo, que a gente tem que fazer estágio antes, entendeu? É uma boa também, uma ferramenta interessante. Não querendo puxar a sardinha, mas o ramo lobinho é o melhor ramo. Não, eu tô em dúvida nesse também, escoteiro. Isso que é o pior. Eu não posso falar aqui qual que eu acho melhor ramo, eu tenho gente de todos os GTs de ramo de olho em mim. Mas meu coração é do ramo lobinho. Lari, parabéns pela Eu queria dizer que ser dirigente é muito legal. Eu cheguei da metade pro fim, mas depois com o link eu vou assistir o começo, porque simplesmente incrível. Por mim, eu passava horas escutando você, que não ia cansar. Maravilhosa demais. Aprendi muito. Obrigada, meu amor. Muito eu sou suspeito de falar. Vai, Rafael. Pode ir. Muito bom. É sempre muito bom, na verdade, discutir o tema. Especialmente gostei do início, quando você fez uma análise crítica aí sobre a sua conquista do IBP. Eu passei isso mais por uma outra situação, que foi, no caso, Lobinhos, concluindo coisas muito rápido, então, da minha vivência como escotista, e irmãos, né, eu tive essa situação entre irmãos, e aí gera uma competiçãozinha, mas essa explanação que você fez sobre a importância de olhar para as competências e como isso faz diferença na vida dos jovens, né? Além de tudo, da parte do envolvimento juvenil, mas eu catei isso daí, foi muito, muito rico. E parabéns pela iniciativa, o Núcleo Nacional está de parabéns com as capacitações. Essa em específico, eu acho que faz muito sentido agora para os GTs que estão rolando, né? E eu acho que veio em boa hora. Valeu. Obrigada. Eu sou suspeito de falar, né, Lari? Eu adorei, de coração, tipo, a Lari maravilhosa, tipo, o tempo todo, e foi muito importante, né, galera? É sempre bom abordar, né, fazer aquela reciclagem sempre de coisas importantes da dentro do movimento escoteiro, o nosso convívio, tipo, diário, que às vezes acaba, tipo, caraca, é tão natural, né? E também puxar sardinha agora, fazer propaganda, dia 7 de agosto a gente tem a próxima capacitação. Faz propaganda aí, Larissa. 7 de agosto a gente tem capacitação de eventos, depois a gente tem uma terceira capacitação de eventos, mas a gente vai tentar sempre reciclar, trazer envolvimento juvenil mais vezes, para quem não conseguiu participar também, o que é rede, como que acontece esse nosso processo, explicar um pouco mais sobre os objetivos, que a gente deu uma dormidinha durante um tempo, esqueceu que existem outros 2, mas agora a gente está trabalhando para relembrar a existência do lado social e do lado educativo.
É muito legal estar lendo aqui nos comentários a Jaque tá elogiando e tá dando os comentários dela, porque a Jaque foi tecnicamente minha mestra, a gente era do mesmo distrito, de grupos da mesma cidade, então é muito bacana ver os adultos que são referência para mim estando aqui também. É uma caminhada que a gente está sempre aprendendo e está sempre se renovando. Não é porque essa oficina existe desde 2018 que ela sempre foi igual. A gente está sempre criando ferramentas diferentes, inclusive uma ferramenta criada para aplicação desta oficina são os jogos do envolvimento juvenil para adultos. Eu vou tentar disponibilizar para quem não conhece esse jogo ainda, junto com a gravação. Ela vai ser disponibilizada por Facebook e em outros canais, também no YouTube. Mas, pessoal, muito obrigada pelo feedback de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. A oficina durou mais tempo do que eu imaginava que ia durar, mas acredito que ela tenha sido necessária e tenha tudo sido bem explicado. Se alguém precisar de alguma coisa, larissa.oliveira@escoteiros.org.br, ou quem tem meu número do WhatsApp, ou conhece alguém que tem meu número do WhatsApp, pode pegar, pode me mandar mensagem também. Not a problem. Estou aqui para vocês sempre. E por mim é isso aí. Beijão, gente.